Então, pessoal, descansaram? Conseguiram rever o vídeo 1? Agora a gente entra no vídeo 2. E no vídeo 2 a gente vai descobrir qual é o método que a gente usa. É a estimativa de parâmetros usando o método de mínimos quadrados, aquele sigla MMQ ali. Ele é baseado em quê? Ele é baseado na determinação do vetor de parâmetros, de novo vetor P, que assegure que a soma dos quadrados dos resíduos, que a gente vai chamar de função objetivo daqui para frente, será a mínima possível para aquele modelo em estudo. Cada modelo vai ter a sua soma de quadrados resíduos. Cada modelo vai ter um conjunto de parâmetros que torna essa soma mínima. Não quer dizer que esse é o melhor modelo. Só quer dizer que para aquele modelo foi o melhor que a gente conseguiu fazer, tá entendido? E aí olha só que coisa interessante. O que é uma função objetivo? É aquilo ali, ó. É a função que depende apenas dos elementos do vetor de parâmetros, o P, uma vez que xi e o yei que aparecem nela são conhecidos, eles estão na tabela. Ó, vou botar a setinha piscando aqui, ó. Esse xi aqui é conhecido, aquele yi lá é conhecido, estão lá na tabela. A única coisa que é desconhecida é esse vetor de parâmetros aqui. São os parâmetros, os coeficientes do modelo que estão piscando aí na frente da tela para vocês, que são desconhecidos. O resto é conhecido. Então, para calcular a soma dos quadrados dos resíduos, eu só preciso do vetor P. Eu só preciso conhecer o vetor P. E aí é isso que a gente vai fazer. Quais são as nossas incógnitas, né? Se eu observar aqui, se eu colocar uma lista de modelos, vocês não vão ficar bravos comigo. Eu tenho vários, a gente já viu alguns, todos eles genéricos aqui por enquanto, mas olha só, o primeiro modelo é aquele modelo linear clássico, né? Linear nos parâmetros, linear no comportamento. E aí os outros modelos eu tenho um modelo com comportamento cúbico, um outro modelo com comportamento diferente, olha lá, o A3x² mais A2xi mais A1 sobre xi mais A0 sobre xi². É diferente, não é aquela coisa de não é um polinômio, mas ainda assim os coeficientes são só, né, os parâmetros ali são só coeficientes das minhas parcelas funções de x. E o último modelo não, o último modelo é complicado, olha só. Eu tenho A3 cosseno de A2 vezes xi mais A1 vezes exponencial de A0xi, ou seja, o A2 é argumento do cosseno, função não linear, e o A0 é argumento da exponencial, função não linear. Então o que a gente tem ali? Ó? Só para prestar atenção, nos 4 modelos apresentados acima, é observação para vocês marcarem aí, que vocês têm no texto que eu liberei para vocês também. Nos 4 modelos apresentados acima, os valores de xi são todos conhecidos, e de yi também. Tá? Os elementos do vetor de parâmetros P precisarão ser determinados. Então, eles aqui são as nossas incógnitas. São os elementos do vetor P que são as nossas incógnitas no método de mínimos quadrados. Deu para entender? Então, olha só para fazer destaque. Olha, ali no primeiro modelo eu só tenho 2 parâmetros, o A0 e o A1, ou A1 e o A0, se vocês quiserem. Nos outros 3, eu tenho 4 parâmetros, A0, A1, A2, A3, não é? E ali, ó, todos eles. A diferença é que os 3 primeiros modelos são modelos lineares nos parâmetros. Ouçam bem isso. O modelo é linear nos parâmetros. Eu consigo aplicar o método de mínimos quadrados na calculadora, na mão. Eu consigo fazer no Excel. Se eu tiver um modelo que é não linear nos parâmetros, eu não vou conseguir fazer no Excel. Eu não vou conseguir fazer na calculadora. Essa é a única diferença. Mas o método de mínimos quadrados se aplica para esse aqui também. Se aplica para o modelo que não é linear nos parâmetros. Mas é muito mais fácil, é muito mais confortável quando a gente tem um modelo linear nos parâmetros. Agora vamos voltar lá para a nossa maçã. Vamos voltar para a nossa cinética de secagem de maçã, porque é com base nela que a gente vai desenvolver o nosso método. Vai descobrir como é que é esse tal de método de mínimos quadrados, como é que ele funciona. Então vamos imaginar que eu posso ter aqui uma coleção de modelos para essa cinética. Eu posso ter um modelo 1, que depende, que é uma reta, pura e simplesmente a reta, né? A1ti mais A0. Eu posso ter um modelo 2, que vai ser uma parábola, ou uma quadrática, né? Uma função quadrática do tempo, A2t² mais A1t mais A0. Tranquilo assim. Posso ter uma cúbica, vai ser do mesmo jeito, A3t³ mais A2t² mais A1t mais A0. E posso ter um modelo diferentão, que nem esse aqui, ó. YS calculado I é um M4 de T, e só de K e N, 2 parâmetros de novo, só 2 parâmetros. Mas ele é o YSE, já vamos falar sobre ele, mais YS0 menos YSE, que multiplica a exponencial de menos, abre parênteses, K vezes T elevado a N. Tudo que está dentro do parênteses é elevado a N.
E aí esse modelo que aparece ali, esse quarto modelo, é chamado de modelo cinético de Overhoots. Lembra que eu falei que tem modelos na literatura? Pois é, esse Overhoots aí, ele começou a estudar um outro modelo de Page, que é bem antigo, fez algumas propostas, fez uma modificaçãozinha pequena, na verdade ele fez o seguinte, ele passou o K para dentro do parênteses, só isso. Né? E aí a gente começou a ter um modelo que ajusta muito bem, que é um modelo que funciona muito bem para a cinética de secagem de material particulado. Ele é muito frequente nisso. Mas o que é cada coisa ali? Ó? O K é parâmetro, né? E o N é parâmetro. O K é a constante mesmo, cinética. Ele diz quanto maior o K, mais rápido seca. E o N é um parâmetro de ajuste ali do comportamento, é um parâmetro de comportamento. O YS0 é a umidade inicial. O YSE é a umidade que o sólido vai atingir lá no equilíbrio, depois de ficar um longo tempo. Ah, mas não vai ser zero? Não, só vai ser zero se você estiver secando a temperatura maior que 100 graus, a atmosfera. Se você tiver com pressão alta, nem a 100 graus você vai ser a umidade zero. Então é a umidade que ele entra em equilíbrio. Quando você coloca a roupa para secar no varal, ela não sai do varal com umidade zero. Ela sai do varal com umidade de equilíbrio com aquele dia, com sol, com vento, com a temperatura do ambiente. Então é a umidade de equilíbrio YSE. Só isso. E são valores conhecidos a priori. Eu vou passar para vocês quando a gente for fazer exercício sobre isso. Tanto na atividade síncrona, quanto na próxima aula que a gente vai fazer discriminação de modelos, vai fazer linearização de modelos, porque olha só como esse modelo de Overhoots, apesar de ser bom, apesar de ser muito bom, ele é muito complicado, porque o K é argumento da exponencial e o N é expoente do K. O K está elevado a N, o T está elevado a N. Então é um modelo que a gente vai precisar trabalhar e não dá para fazer do jeito que ele está ali, na forma que ele está ali, na mão, no Excel. Mas a gente consegue ter um programa tão legal chamado R, aquele que vocês aprenderam na estatística básica no primeiro período. Aquele pacote estatístico R vai resolver isso aqui para a gente muito bem, mas esperem isso lá na nossa atividade síncrona, lá na nossa live. Quando a gente for tratar desse assunto, eu vou mostrar o R resolvendo esse problema para vocês, tá bom? Então, esses são os modelos possíveis. É lógico que o mais simples de todos é a reta. E é exatamente esse o caminho que a gente vai seguir. Então, vamos começar. Como equacionar o método de mínimos quadrados? O que a gente quer é isso. Ele é baseado na determinação dos elementos do vetor de parâmetros P que minimizam a soma dos quadrados do resíduo. Então, a minha função, o objetivo é soma dos quadrados do resíduo. Eu quero transformar essa soma dos quadrados dos resíduos no mínimo possível para aquele modelo, para cada modelo. E ele é definido daquele jeito que a gente já viu ali. Essa equação já apareceu no outro vídeo. Essa equação vocês já têm do outro vídeo, não precisa ficar... De onde é que ela veio? Ela veio lá do outro vídeo, quando a gente definiu o resíduo daquele jeito. E quando a gente definiu soma dos quadrados do resíduo como um critério para a gente poder decidir se um modelo é bom ou se um modelo não é bom, ou se um modelo é melhor do que um outro modelo. Essa é a questão mais importante. E aí o que vai acontecer ali? Ou seja, para J de 1 até J, ó, número de parâmetros, tá vendo? Ó, N par agora é número de parâmetros, NP é número de pontos. É o J para parâmetro, o I para ponto. Tenham cuidado com isso. Eu vou ter que fazer o seguinte, vocês lembram lá de cálculo 1, não lembra? Cálculo 1, a gente, quando a função passava por um mínimo ou passava por um máximo, aí ela tinha derivada igual a zero. A mesma coisa vai acontecer aqui, só que agora a minha função objetiva ela é função de mais de uma variável independente. Ué, mas não é só um x, mas o x não é a variável independente. Quem são as variáveis independentes aqui são os parâmetros. Então, para cada parâmetro eu vou ter que fazer a derivada parcial da função objetivo e igualar a zero. A derivada parcial em relação ao parâmetro 1, a derivada parcial em relação ao parâmetro 2 e igualar a zero. Vocês vão ver isso na prática. Fica só a observação ali, ó. Não confundam n pontos, np, com n par, número de parâmetros. Tá? O que vai rodar n pontos é o i, xi de 1 até np. O que vai rodar número de parâmetros é o j. J vai de 1 até o número de parâmetros também. E aí é lógico que a gente vai começar por um modelo mais simples, né? Vamos imaginar então a aplicação à reta. Há um modelo que só tem 2 parâmetros. Eu só tenho A1 para descobrir e o A0 para descobrir. Ah, mas a gente viu que não vai ficar legal. Calma, que vocês vão ter oportunidade de fazer mais coisas para ficar legal. Agora vamos ver o simples, vamos desenvolver a teoria com base no simples. Uma vez que vocês entendam o simples, vocês conseguirão fazer qualquer coisa mais complicada desde que o modelo seja linear nos parâmetros. Se o modelo não for linear nos parâmetros, isso que a gente vai ver até o fim da aula de hoje, desse vídeo, não será válido. Você vai precisar de um método não linear de estimativa de parâmetros. Aqui não. Quando o modelo é linear nos parâmetros, a estimativa linear de parâmetros funciona e funciona muito bem. Então a minha função objetiva vai ficar com aquela cara ali, ó. Somatório dos quadrados dos resíduos vai ser o quê? Somatório de i igual a 1 até o número de pontos de A1xi
mais A0 menos o yi ao quadrado. Ao quadrado, gente, ó, quadrado, tá? Tá elevado ao quadrado. Ou seja, eu vou ter que derivar a função objetiva em relação a 1 e vou ter que derivar a função objetiva em relação a 0, tá? Entendam isso. É agora a derivada parcial em relação aos parâmetros. De novo, ó, a derivada parcial em relação aos parâmetros. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, essas duas equações que parecem grandes, que vão dar uma crescida mais adiante quando a gente começar a usar as regras, mas elas não são complicadas. A derivada da função objetiva em relação a 1 vai ser aquilo ali, ó, a derivada daquele colchetão todo. A mesma coisa para a derivada parcial da função objetiva em relação a 0, ou seja, eu mantenho a 1 constante e derivo em relação a 0. Ou mantenho a 0 constante e derivo em relação a 1, e eu tenho que igualar as duas a 0. E aí eu tenho dois parâmetros, A1 e A0, e duas equações. Então, dá para fechar, dá para descobrir quem são os parâmetros. Mas antes de vocês irem adiante, pausa aqui o vídeo, por favor. E olha ali, ó, tá na hora de fazer aquela revisão massa de cálculo 1, para lembrar as regras de derivação. Se alguém na atividade 5 me perguntar, mas professor, como é que apareceu isso? Eu falo, vai olhar no seu caderno de cálculo 1. Esta é a regra tal, esta é a regra qual. Tem duas que a gente vai usar muito aqui, regra da soma da derivada da soma, regra da cadeia, tem um monte de regras de derivação que a gente precisa. E também a determinação de máximos e mínimos, cálculo 1. Em cálculo 2, a utilização de derivadas parciais. Façam essa revisão, rememorem isso. Tudo que eu vou apresentar daqui para frente está baseado naquelas duas informações ali, do cálculo 1 e do cálculo 2. Tá? Das regras de derivação e da derivada parcial. Deu para entender? Isso aqui, ó, é pré-requisito. Cálculo 1 e cálculo 2 são pré-requisitos. Não venham me dizer que não entenderam como é que a equação ficou daquele jeito, usando aquela regra. Ainda fui bonzinho que eu coloquei as regras aí, vocês estão acompanhando, vocês estão vendo aí no material impresso, no material que foi disponibilizado para vocês lá em PDF, e sabem qual a regra que foi usada. Por exemplo, olha só, aplicando a regra da derivada da soma, o que o cálculo ensinou para vocês? Que a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas das parcelas. Então é o que eu fiz ali. Ah, mas olha, como é que fez? Por que o derrom de A passou para dentro? Porque é isso. Né? Se eu tinha derivada de um somatório, é a mesma coisa que fazer o somatório das derivadas. Então a derivada parcial em relação a 1 agora é aquele somatório de igual a 1 até número de pontos das derivadas do meu resíduo ao quadrado, agora ali dentro é só o resíduo ao quadrado, igual a 0. A derivada da função objetiva em relação a 0 é somatório de igual a 1 até igual ao número de pontos da derivada parcial em relação a 0 do resíduo. Beleza? Então olha só, como é que eu faço agora? O que eu preciso para fazer a derivada daqueles negócios grandes ali? Como é que eu derivo o resíduo ao quadrado? Usando a regra da cadeia. Aquela que vocês aprenderam lá em cálculo 1 também, que foi batida, que é uma das regras mais importantes de derivação. Como ali, ó. Se eu tenho uma função f, que depende de uma função g, que depende de uma variável independente, a derivada da f em relação a x vai ser a derivada da f em relação a g vezes a derivada da g em relação a x. Regra da cadeia. Não é isso? Então, ó, no meu caso, no nosso caso aqui, eu vou ter derivadas parciais, mas vai funcionar do mesmo jeito. A derivada parcial em relação a 1 vai ser o quê? Somatório de igual a 1 até igual a número de pontos, de duas vezes A1xi mais A0 menos yi, que é a derivada da f em relação a g, não é? Da parte de fora em relação à parte de dentro, e mais a derivada parcial agora em relação a 1 da g, da parte de dentro do argumento, de A1xi mais A0 menos yi. Mantendo o A0 constante, aquela derivada ali vai ficar muito simples. Né? Eu vou estar derivando só A1xi em relação a 1, e não em relação a x, hein, gente? A derivada é em relação ao parâmetro, não é em relação a x. X é conhecido, x está na tabela. Tá? A mesma coisa para a derivada em relação a 0. Eu mantenho A1 constante e derivo em relação a 0. Duas vezes A1xi mais A0 menos yi, moleza, isso aí é a parte de fora, a derivada da parte de fora em relação a g, derivada parcial em relação a 0 do resíduo. E aí eu vou manter o A1 constante e derivar em relação a 0, fica mais simples ainda do que a outra. Não é verdade? Olha só, aquela derivada parcial ali, ela vai dar só xi. Xi você derivou em relação a A1, criatura. É A1 que é a sua variável independente naquela derivada. A mesma força a outra. Quando eu derivar aquela parcela ali em relação a 0, o que multiplica a 0? 1. Então é aquilo que vai dar. Agora eu vou pegar esse xi e vou multiplicar para aquela parte que ficou lá, ó, 2A1xi mais A0 menos yi, e vou pegar aquele 1 e vou multiplicar por 2A1xi mais A0 menos yi.
tá? Y e I, certo? Que é isso que a gente vai fazer no próximo slide. Aqui, ó, temos então, finalmente estamos chegando perto de um equacionamento que a gente possa resolver aquilo ali. Outra coisa que é importante, a gente sabe que o somatório de uma constante vezes as parcelas móveis vai dar a constante vezes o somatório das parcelas móveis. Então, eu já pus de colocar o 2 para o lado de fora do somatório. E aí a derivada parcial em relação a 1 vai ser 2, somatório de igual a 1 até I igual ao número de pontos de A1 xi ao quadrado. Onde é que veio xi ao quadrado? Multiplicando o xi pelo que estava dentro do parênteses. Tá? A1 xi ao quadrado mais A0 xi menos YEI vezes xi. E a derivada parcial em relação a A0 vai ser 2 vezes a somatório de igual a 1 até igual ao número de pontos, né, de A1 xi multiplicado por 1 mais A0 menos YEI, iguais a 0. E aí olha só que coisa interessante, né? Se duas vezes uma parcela é igual a 0 e 2 não é 0, é porque a parcela é 0. Então o que a gente vai ter aqui, simplificando muito a nossa vida, é isso, ó. Somatório de igual a 1 até igual ao número de pontos, de A1 xi ao quadrado mais A0 xi menos YEI xi igual a 0. E o outro caso vai ser a mesma coisa, só que agora mais simplesinho. Somatório de igual a 1 até número de pontos, de A1 xi mais A0 menos YEI igual a 0. Propriedade de somatório, somatório da soma é a soma dos somatórios. Eu posso escrever desta forma que vocês vão ver aqui, ó, já colocando as constantes para fora e deixando só a parcela móvel dentro do somatório. Então eu vou ter A1, que multiplica o somatório de igual a 1 até igual ao número de pontos de xi ao quadrado, mais A0, que multiplica somatório de igual a 1 até o número de pontos de xi, menos, agora não tem nada para colocar para o lado de fora, somatório de igual a 1 até igual ao número de pontos de YEI xi, igual a 0. A mesma coisa para a segunda equação, para a equação da derivada em relação a 0. Vai ser A1, somatório de igual a 1 até igual ao número de pontos de xi, mais A0, somatório de 1, não é isso? É o que está multiplicando a 0. E aí se eu somar 1 n ponto vezes, vai dar o quê? Vai dar n pontos. Menos somatório de igual a 1 até igual ao número de pontos de y e i. Aquela parcela ali, ó, vou apontar de novo com a seta para vocês. O A0 somatório de igual a 1 até igual ao número de pontos. Pensa o seguinte, soma 1, n ponto vezes. Se n ponto for 3, eu vou somar 1 mais 1 mais 1. Não deu 3? Então é a mesma coisa que vai acontecer quando eu fizer as simplificações finais. Já cheguei no ponto que a gente agora vai poder resolver e achar os coeficientes. Olha só. Eu vou ter finalmente A1, A1 que multiplica somatório de igual a 1 até igual ao número de pontos xi ao quadrado, mais A0, somatório de igual a 1 até igual ao número de pontos de xi, igual, passei a parte conhecida, ó, YEI e xi são números, são valores conhecidos, estão na tabela. Eu posso passar para o segundo membro, vai ser o vetor de respostas do nosso sistema de equações algébricas lineares. Lembra que eu falei que não podia esquecer jamais a parte inicial da matéria de solução de problemas descritos por equações algébricas lineares? Olha como elas aparecem aqui. E aí a mesma coisa para a equação 2. Né? Eu vou ter A1, que multiplica somatório de igual a 1 até igual ao número de pontos de xi, mais A0 vezes o número de pontos, não é? Não era isso? Igual ao somatório de igual a 1 até o número de pontos de YEI, que também é número e foi lá para o segundo membro, faz parte do vetor de respostas. Se eu pegar essas duas equações aqui e escrever na forma matricial, eu vou chegar nesta equação zona aqui, que está assustando vocês, mas não se preocupem. Cada somatório daquele ali é só um conjunto de números, é só um número. Quando eu somar todos os xi ao quadrado, dá um número. Quando eu somar todos os xi, dá um número, e ainda repete. E o número de pontos, você já é só contar o número de pontos na tabela, né, gente? Que multiplica o vetor de incógnitas, que vai ser A1 e A0. Cuidado para não mudar a ordem, cuidado para não inverter a ordem. Os somatórios têm que estar associados com a ordem dos parâmetros. Igual ao vetor de respostas, que é aquele grandão lá, o somatório, mas que também é número. É grandão, mas é número. Somatório de igual a 1 até igual ao número de pontos, de YEI xi, e o outro elemento do vetor de resposta é somatório de igual a 1 até o número de pontos de YEI. Certo? Agora o que a gente precisa? Só aplicar um método que a gente já sabe para resolver o sistema de equações algébricas lineares, que tá um Gauss-Jordan aí para treinar, e obter os valores de AI, de A0 e de A1. Jogar na equação e obter os valores de Y calculado, tá? Dos valores do Y calculado. Agora que vocês estão sabendo da história, né? Vamos fazer o seguinte, mostra que aprendeu. Pega aquela segunda equação, aquele segundo modelo parabólico, né, quadrático, e provem para vocês mesmos, aplicando o método, fazendo as derivadas parciais. Como agora são 3 parâmetros, vocês vão derivar em relação a 2
igualar a zero, vão derivar em relação a 1 igualar a zero, vão derivar em relação a zero igualar a zero. Vai ficar um pouquinho diferente. Provem para vocês que quando aplica o método de mínimos quadrados a esta equação aqui, que a seta está piscando, vai dar esse sistema de equações algébricas lineares aqui para vocês resolverem e achar os parâmetros. E aí, provem mais ainda. Se vocês tiverem uma cúbica, como é que vai ficar a aplicação do método de mínimos quadrados para esta cúbica? Isso fica de dever de casa, que agora a gente vai resolver, finalmente a gente vai resolver o nosso problema da cinética de secagem. É claro que vai ser meio decepcionante botar uma reta ali, porque a gente sabe que a cinética de secagem não é uma reta, mas não custa olhar, né? Então, voltando lá, aplicando o método de mínimos quadrados à cinética de secagem de maçã, estão aqui os meus dados tabelados. É só isso que eu tenho. Tá? Quem é o XI? O XI é T. São os TIs. Quem é o YE? É o YEI. São os YS, são as unidades. Eles é que são os nossos XI e YI. Tá? E aí, olha só. Pegando então o modelo linear, pegando lá o A1 TI mais A0 como sendo uma representação possível para YS calculado I, tá? Como é que fica o meu sistema de equações? O meu sistema de equações fica desse jeito e a gente vai precisar calcular somatório de T ao quadrado, somatório de T, somatório de YS experimental vezes T, somatório de YS experimental. Tá? Os dois primeiros, ó, somatório de T, esse aqui, é só somar essa coluna, somatório de YE é só somar essa coluna. Eu ainda preciso acrescentar mais duas colunas, né? Eu ainda tenho que acrescentar somatório de T ao quadrado e somatório de T vezes Y, certo? Vamos fazer isso. Não custa nada a gente fazer. Então a gente volta aqui a cinética, volta a apresentar a tabela e ainda acrescenta as duas colunas, né? Eu agora posso colocar ali, ó, somatório T ao quadrado e depois T vezes YS. E somo aquela coluna, somo aquela coluna, somo essa coluna e obtenho finalmente os meus 4 somatórios. Somatório de x ao quadrado, que é o somatório de t ao quadrado, somatório de x, que é o somatório de t, o somatório de YI, que é o somatório do YS, e o somatório de t vezes YS, que é aquele que aparece ali na última coluna. Somando os elementos da coluna, a gente chega naquele conjunto de 4 somatórios ali que vão formar a nossa equação. Lembra daquela equação zona grandona que tinha os somatórios? Agora eles viraram só números. Ela vai ficar assim, ó. Somatório de x ao quadrado, somatório de x, número de pontos, o número de pontos é 8, são 8 pontos tabelados, podem contar aqui, que multiplica o vetor de incógnitas A1 a 0, igual ao vetor de respostas, 29,0090 e 26,6023, certo? Agora, na hora de resolver, vocês podem fazer do jeito que quiser, eu já fiz, tá? E a gente vai ter o seguinte, o A1 tem dimensão, e ele é menos 1,3633 hora, menos 1, mas por que ele tem dimensão? Ah, isso a gente já discutiu no vídeo passado, quando fez ajuste, quando fez interpolação. Tá? Tem dimensão por quê? Porque o YS é adimensional e o A1 está multiplicando T. Então ele tem que ter dimensão de T a menos 1 para dar dimensional. E o A0 é adimensional, é 6,0861, certo? Pego esses dois coeficientes, coloco na minha equação. Nesta equação aqui, ó, o YS calculado I por este modelo vai ser menos 1,3633 vezes o TI mais 6,0861. Pego isso e agora eu calculo para cada TI o valor de YS calculado I, que dá essa última coluna aqui. Ficou ruim, né, professor? Ficou. Né? Em T igual a 0,2, o experimental é 7, o calculado é 5,8. Tá mais de 1 de umidade, de 1 grama, de 1 quilo por quilo, que seja, né? O YS é dimensional. E em 5 está dando negativo. Vocês já ouviram falar de umidade negativa? Tudo bem que de vez em quando o pessoal faz conta e chega a massa negativa, mas é errado. Está errado por princípio. Se não perceber que calculou massa negativa, está mais errado ainda, hein, gente? Se pelo menos disser assim, olha, professor, eu errei. Errei porque está dando massa negativa aqui. Errei porque está dando umidade negativa aqui. Já é menos pior do que colocar lá, menos alguma coisa quilos. Pelo amor de Deus, né? Então, ó, esse modelo linear não é um modelo dos melhores. Não é um modelo dos mais agradáveis. Basta eu pensar, pegando aqui os meus pontos, pegando aqui os meus dados e passando a reta ali, a gente vê que ela está longe. A gente vê que ela não está legal. Está muito longe, principalmente lá, ó, no último ponto. Parece que secou além da conta e perdeu massa seca. Isso não acontece. Isso não acontece de jeito nenhum. Então, antes, para a gente encerrar a aula de hoje, para a gente encerrar esse vídeo também, vamos fazer o seguinte, mostrem para os outros, façam mais modelos. Vamos pegar esse nosso problema, que já está ali com aquele modelo linear que não deu legal, que não ficou bom,
E tentem fazer, por exemplo, o modelo quadrático. Lembra que eu pedi para equacionar lá atrás? Agora está na hora de pegar e aplicar o método. Vai ter que calcular mais colunas, vai ter que acrescentar mais colunas na nossa tabela, mas não tem problema. Vocês vão ser capazes de fazer. E façam também para o modelo cúbico. Olha só como é que a cúbica está passando pertinho aqui. Façam e provem para vocês mesmos que vocês são capazes. Esse é o nosso vídeo. Essa é a nossa matéria de hoje. Na próxima aula a gente vai dizer assim, mas professor, eu tenho ali um modelo linear, eu tenho um modelo cúbico, eu tenho um modelo quadrático, qual é o melhor? Será que é só de olhar? Basta ser visual? Ah, é melhor porque eu estou vendo? Não, vocês têm que provar. Vocês têm que dizer para as pessoas por números, tem que ter argumentos. Tem que ser caracterizado de forma muito clara qual é o melhor modelo. E aí na próxima aula a gente vai ver 4 critérios principais ali para poder fazer a discriminação de modelos, que é o terceiro e último passo do ajuste, e também vamos perceber assim, se eu tenho um modelo não linear nos parâmetros e quero resolver na mão, quero resolver no Excel, não quero usar o R, então a gente pode pensar em algumas técnicas de linearização de modelos. E aí vocês vão ver isso também, mas isso é a próxima aula, não é agora. Eu me despeço de vocês aqui, assistam esses 2 vídeos, levem as dúvidas para a nossa atividade síncrona, para a gente poder discutir o que vocês não conseguiram compreender. Agora levem dúvidas. Dúvida de cálculo não é dúvida, dúvida de cálculo é dívida. Não saber derivar é dívida. Não saber regra da cadeia é dívida, não é dúvida. Então façam a revisão de cálculo 1, façam a revisão de cálculo 2, estudem todo esse material, vocês têm os PDFs dessa apresentação, vocês têm os vídeos para assistir quantas vezes quiserem. Não entendeu? Passa eu de lá repetindo para vocês, volta o vídeo e me faz explicar outra vez. Lá vocês podem me fazer explicar quantas vezes sem me aborrecer, sem gastar meu tempo, que já foi gasto aqui na preparação do vídeo, até compreender. Se mesmo assim não conseguiu compreender, aí leva para a nossa atividade síncrona, porque lá a gente vai poder tentar, se for possível, para mentes abertas, esclarecer os problemas. Um grande abraço para vocês e nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!